Olá, meu nome é Josélia e eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha maternidade, sobre o decorrer da minha amamentação, a convite da Tati, que foi uma pessoa extremamente importante e especial para que a minha amamentação desse certo e para que eu pudesse estar até hoje amamentando o Dom. Eu sou companheira do Paulo, sou a mãe do Dom, eu sou professora, sou feminista e sou uma mulher que sofreu bastante para amamentar. Eu acredito que não se fala muito sobre os sofrimentos envolvendo a amamentação. Não sei exatamente porquê, mas talvez porque seja difícil assumir de alguma forma que a gente falha enquanto mãe. A culpa nos silencia. Bom, e eu queria começar falando, né, que eu tô aqui no quartinho do Dom, no quarto fake. Resolvi gravar aqui no quarto fake porque na minha primeira consulta com a doutora Larissa, eu me lembro que ela disse assim, que já que eu queria um parto normal, um parto natural, que eu me focasse nisso, em me preparar, em estudar, em obter informação, em brigar por isso mesmo, deixasse o enxoval com as avós, que as avós iam dar um jeito. E aquilo me marcou muito, porque foi exatamente isso que eu fiz. Inclusive, né, na época eu não conhecia o termo kit de desmame, mas uma coisa que me ajudou muito no decorrer da minha amamentação foi não ter comprado o kit de desmame, né? Eu não conhecia esse nome, mas agora eu sei que é tudo que envolve bico, chupeta, mamadeira, chuquinha. E eu não comprei nada disso, porque eu li bastante, eu me informei e eu tinha certeza que eu não ia usar essas coisas, que eu não ia precisar disso, porque eu estava muito empoderada durante a minha gravidez, eu estava muito preparada para tudo aquilo. Só que quanto mais alto a gente sobe, maior é o tombo, né? E o meu tombo foi grande em relação à amamentação. Felizmente eu tive um parto muito respeitoso, um parto totalmente natural, do jeito que eu sonhava, do jeito que eu idealizei. Meu companheiro foi extremamente tranquilo, paciente, cuidadoso, ficou do meu lado o tempo todo. A hora que eu pedi por cesárea, tava ele lá para dizer não. Então, assim, tudo foi fantástico. E eu acreditava que a amamentação seria um pouco mais leve. E não foi. E o meu maior erro foi não ter buscado uma consultora de amamentação antes do parto. Eu fiz um workshop de amamentação com as meninas do Florescer com Amor, vi inclusive uma palestra da Tati num curso que eu fiz também, li bastante e achei que eu estava preparada. No entanto, no hospital, na primeira hora que o Dom mamou, eu tava assim, super empolgada, a ocitocina lá em cima, e eu não senti nada. Porém, quando eu fui tomar banho, um pouco depois do parto, eu não senti a sutura da laceração que eu tinha sofrido, mas eu sentia uma ardência terrível no peito. E, enfim, o Tom me machucou na primeira mamada dele, e aí virou uma bola de neve. No hospital, infelizmente, a forma que me ajudaram não me ajudou, porque muita gente falando, muita gente tentando explicar e muita gente encostando na gente. Achei um pouco desrespeitoso isso, né? Parece que os seios da gente viram algo público também. E assim, eu saí do hospital muito chateada, porque a amamentação estava complicada e foi ficando complicada. Resultado disso. Resultado foi que o Dom demorou quase um mês para ganhar o peso que ele nasceu, para voltar a ter o peso que ele nasceu. Ele perdeu muito peso e ele demorou a recuperar esse peso. Então, na primeira consulta com a pediatra, eu contei toda essa história para ela, e ela falou: não, vamos lá, vamos tentar, vamos persistir na amamentação. Mas alguns dias depois, quando eu retornei, ele tinha ganhado pouco peso. Ele nunca parou de ganhar peso, na verdade, mas ele tinha ganhado pouco peso porque ele não tinha ganhado as 30 gramas diárias, né? E eu não tinha aprofundado os meus estudos. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente nunca perde por estudar muito, né? Por estudar mais. Ninguém reclama por ter estudado demais, mas por ter estudado de menos. E eu cuspi pra cima e caiu na minha cara, porque eu devia ter estudado mais. Porque eu ouvi aquilo, que ele não tinha ganhado aqueles 30 gramas, e aí eu fiquei estarrecida, e eu sofri, eu chorei,
E aí meu marido já passou na farmácia e comprou uma lata de fórmula e aquilo virou um sofrimento gigantesco. Foi nesse contexto que eu fui atrás da Tati. Não consegui nem falar com ela no dia que nós programamos de conversar online, porque foi bem no início da pandemia mesmo, bem no início do isolamento, porque eu chorava muito, eu me senti completamente desacreditada, tudo aquilo que eu acreditava em mim eu passei a não acreditar mais, e foi muito duro isso, muito duro. Mas a Tati me ajudou bastante, me empoderou, me disse pra não ficar ligada nesses gramas e tal, pra eu olhar pro bebê. E através disso eu fui me empoderando mais, fui lendo mais, fui procurando alguns Instagrams, né? Abençoado o Instagram, que traz muita informação de qualidade pra gente. Ainda mais a gente no interior que não tem muito acesso a alguns profissionais humanizados. Então, eu fui correndo atrás, fui lendo, e ela me ajudando, ela me ensinou a ordenhar, coisa que eu não tinha conseguido sozinha, a princípio, e a gente foi progredindo, e a partir do momento que eu aprendi a ordenhar, eu pus na minha cabeça que eu não ia dar fórmula pro Dom, eu ia ordenhar. Então, eu era louca da ordenha, eu ordenhava de madrugada, eu ordenhava o tempo inteiro, que eu tinha um tempo vago, pro meu filho não tomar fórmula. E as pessoas às vezes não entendem muito bem isso, tipo, por que, né, não dá logo a fórmula? E durante os meus estudos, conforme eu ia aprofundando o que eu estudava sobre amamentação, eu comecei a entender que a fórmula estava ligada a várias doenças, né, que a criança poderia desenvolver. Então, eu não queria que o meu filho tivesse que tomar um leite artificial, sendo que eu estava ali, né? E eu também não sabia que são raras as situações em que a mãe realmente não produz leite o suficiente para o bebê. Eu não sabia disso. Mas aí lendo, eu fui entendendo que eram raras as situações, então que eu tinha leite sim. Que talvez naquela semana que eu fui na pediatra aconteceu uma coisa diferente, né, no nosso contexto, e o Dom engordou menos, né? Mas ele estava engordando antes, então alguma coisa aconteceu ali. Então eu nunca vou saber ao certo o que atrapalhou aquela semana fatídica, se foi a chupeta que colocaram na boca do meu filho lá no comecinho e eu tava fragilizada demais para dizer não. Então a gente tem que se cercar de gente que não tem crendices, sabe? Implorar para as avós, tipo, estudarem um pouco também, porque não é fácil, a gente tá muito vulnerável e aí vem conselho de todos os lados e isso atrapalha muito, me atrapalhou muito. Ou então eu não sabia se era aquela maldita chupeta lá do comecinho da amamentação que tinha atrapalhado aquela semana. Eu não sabia se era a dieta que eu comecei a fazer e diminuir o carboidrato. Eu não sabia se era o estresse que eu estava passando. E até hoje eu não sei ao certo, mas naquela semana o Dom ganhou menos peso e foi o suficiente para um diagnóstico de que ele necessitava de fórmula. E aí eu tive que correr muito atrás para não deixar que isso atingisse mais a mim e meu filho do que era necessário atingir. Né? E nesse contexto eu também tive uma ajuda emocional importante. Eu comecei a fazer terapia online e a psicóloga Ludmilla, maravilhosa, falou assim pra mim que ninguém, médico nenhum no mundo, sabe o que é melhor pro filho da gente. E aquela fala também ecoou assim em mim e eu comecei a resgatar a mulher mesmo, a mamífera que estava dentro de mim, que tá dentro de mim, para eu pegar e fazer aquilo que eu achava que era o correto com meu filho. E eu não ignorei o que a médica disse, mas eu também não levei a ferro e fogo. Eu comecei a observar o Dom, eu comecei a tentar me conectar a ele e nesse contexto todo, eu descobri uma palavra muito interessante, que é a curvofobia. Eu descobri que eu era curvofóbica, que a minha vida era olhar aquela maldita curva, era pesar o Dom numa balança de cozinha para ver se ele estava engordando esses X gramas, e um sofrimento constante, até que eu descobri, né, um Instagram da doutora Bianca Mello. Ai, que pessoa maravilhosa, iluminada. E aí eu comecei a ler bastante o que ela postava, os stories dela, e fui vendo que
era algo desatualizado, super desatualizado essa história dos X gramas. E que a gente tinha que olhar o bebê como um todo. E lendo aquilo eu fui entendendo que, poxa, meu filho era perfeito. Meu filho sempre dormiu bem. Meu filho nunca teve um resfriado. Meu filho nem reação à vacina tinha. Ele, quando contavam coisas das outras crianças pra mim, eu me sentia envergonhada, assim, porque parecia que eu tava mentindo quando eu falava do Dom, porque o Dom não tinha nada, o Dom não teve cólica, o Dom não teve reação à vacina, o Dom sempre dormiu bem, fora o salto dos 4 meses que ele começou a acordar mais, mas assim, já voltou a rotininha dele e aí eu pensei, gente, um bebê perfeito, sorridente, simpático, bem-humorado, que dorme bem, que não chora, chora super pouco. Por que esse bebê não tá nutrido, né? Por que esse bebê não tá alimentado? E aí comecei a pôr em prática, né, o que essas médicas maravilhosas do Instagram, a doutora Pérola do Pardo também. Gente, olha, todas as mães, antes de ter filho, começa a pesquisar, sabe? Segue essas mulheres. É muito fácil olhar a história, é muito fácil maratonar a história. Até hoje eu tô dando mamar e ele tá ali no meu colo, ele vai dormir no meu colo 1 hora, meia hora, e eu tô ali maratonando história de médico, sabe, de pediatra atualizado, de gente que eu sei que vai me ajudar a me empoderar, porque pra mim a frase maior, assim, da amamentação é: todos os dias eu penso em desistir, todos os dias eu escolho continuar, porque não é fácil. E aí, dentro desse contexto, seguindo essas mulheres, lendo bastante, eu descobri um termo que é a cultura do desmame. E aí eu fui entendendo que tem toda uma cultura por trás da gente que faz a gente achar normal dar mamadeira. E uma coisa super importante. A minha sorte é que eu não comprei o kit de desmame, porque eu me neguei a dar uma mamadeira pro meu filho. Então, quando eu tive que complementar, eu dava no copinho, seja o meu leite ou seja a fórmula, eu dava no copinho. Então, eu consegui proteger a minha amamentação, né? E uma coisa que, assim, eu sou muito orgulhosa de dizer que a gente teve apenas 2 latas de fórmula nessa casa. Nenhuma das 2 foi usada até o final. Todas elas foram jogadas fora antes de terminar, porque só pode ficar aberto por 30 dias, né? Enfim, meu filho tomou o mínimo de fórmula possível. Só não tomou menos porque eu estava fragilizada demais para entender que meu filho não precisava daquilo. E aí, gente, eu tive tudo na amamentação. Eu tive fissura no início, depois, quando o Dom já tava com uns 2 meses e meio, 3 meses, o meu peito começou a empedrar, fiquei morrendo de medo de uma mastite, eu tive vasoespasmo, ainda tem um pouco, meu peito depois da mamada ficava todo branco, a circulação diminui. Eu fui no mastologista, ele falou: não tem nada, pode continuar, tá tudo certo. Mas mesmo assim, muito difícil, muito difícil. Nessas épocas, assim, eu nem falava muito com as pessoas, nem contava muito para as pessoas, para as minhas amigas, para minha mãe, o que estava acontecendo, né, e o meu sofrimento, porque eu não queria ouvir de ninguém que já tinha sido contaminado pela cultura do desmame, tipo: Ju, é assim mesmo, né? Você fez o que você pôde, não tem problema, né? Dá a forma, dá uma madeira. Eu não queria ouvir isso de ninguém, eu não queria. Então eu nem comentava com as pessoas porque eu tinha que me manter firme no meu propósito. Eu não podia ter o aval de ninguém para fazer aquilo que a sociedade acha como normal, né? A cultura do desmame é naturalizada. A gente acredita que é super comum dar um leite artificial e que a maioria das mães não consegue amamentar, porque a média de amamentação dos bebês no Brasil é de 54 dias, a amamentação exclusiva, então quer dizer, a maioria das mães não amamenta. E assim, como que a gente chegou até aqui, né? Como que a sociedade chegou até aqui se as mulheres não conseguem amamentar, se as mulheres não conseguem parir, né? É um tanto inconsistente isso. Então, eu comecei a acreditar seriamente de que eu tinha que me livrar daquela pulguinha atrás da orelha que a médica lá no começo colocou, né? Outra pulguinha atrás da orelha que eu ouvi lá atrás, né? Por isso que eu falo, a gente tem que se livrar das crendices, a gente tem que estar muito firme, porque eu também ouvi de uma pessoa nos primeiros dias de amamentação,
né? O Dom mamava toda hora, livre demanda, né? Um bebezinho de dias, ele mamava o tempo todo. E aí eu ouvi, será que você tem leite? Porque toda hora ele quer mamar, né? Ouvi até de médico isso, né? Tipo, você tem que complementar, né? Aí eu falava assim, mas ele não aceita muito, né? Para eu fazer o Dom aceitar a fórmula ou o leite ordenhado, eu tinha que dar um tempo, ele mamava, esperava uns 30, 40 minutos e ia dando pra ele aos pouquinhos, porque se eu acabasse de mamar, se ele acabasse de mamar e eu fosse dar pra ele não aceitava, ele cuspia, não tomava. E aquilo que foi me passado pra fazer pela pediatra foi justamente isso. Dar mamar, depois você dá 30 ml num copinho pra ele. Depois da mamada. Ele nunca aceitou. Raríssimas vezes ele aceitava, nunca tomou tudo, né? Ele só aceitava se eu desse um tempo. Então o que acontecia? Eu dava um tempo pra poder dar o que tinha sido orientado. E aí, óbvio que a próxima mamada ele mamava menos, né? Porque ele já tava um pouco mais cheio. Então, não fazia muito sentido pra mim, porque ele nunca demonstrou sinais de fome reais, né? E agora, né, eu entendo perfeitamente que foi virando uma bola de neve, porque era um bebê que estava alimentado, mas ele era alimentado um pouco a mais e próximo de uma mamada. E aí ele não tinha fome, mamava menos e consequentemente meu leite também diminuía, né? E aí, voltando nessa questão da gente não ouvir o que as pessoas falam, porque aquilo ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, mas será que eu tenho leite, né? Porque toda hora ele tá mamando. E como eu disse, até mesmo o médico falou, né? Falou assim, mas 30 ml não é muito pouco, né? Não é melhor você dar 60, porque ele não tá com fome, toda hora ele não quer mamar. Aí eu pensei assim, mas ele é livre demanda, não é? Tipo, se ele quiser mamar daqui 1 hora, eu dou. Se ele quiser mamar daqui 2, eu dou. Se ele quiser mamar daqui meia hora, eu dou também, né? Mas nisso que consiste a livre demanda. Então, assim, pra mim muita coisa não fazia sentido. E aí, né, a partir do momento que eu comecei a olhar pro meu filho, acreditar no meu filho, acreditar em mim, as coisas começaram a mudar. E aí, mesmo com a indicação de dar fórmula, teve um belo dia que eu acordei, conversei com meu marido jogou a lata de fórmula fora e falou assim pra mim, fórmula não vai entrar mais nessa casa. O Dom não precisa de fórmula. E foi a partir desse momento que eu falei, deixa pra lá, vamos seguir nós dois aqui. E na próxima consulta que a gente foi, o Dom tinha ganhado 800 e poucos gramas, né? O médico me perguntou o que eu estava fazendo, como que eu estava fazendo. Aí eu falei, doutor, eu tô amamentando. Você não tá dando fórmula? Não, não tô. Não tô dando mais não. Faz uns 15 dias que eu não tô dando fórmula. Aí ele, então tá bom. Então continue assim, né? Tá dando certo, continua assim. E 1 mês antes eu estava dando fórmula e ele tinha ganhado 600 gramas. No mês que eu parei de dar fórmula, ele ganhou 800. Então, ele nunca precisou de fórmula. Eu falo que uma fórmula bem indicada, ela pode salvar uma amamentação, assim como uma cesárea bem indicada pode salvar vidas. É que, infelizmente, na maioria das vezes não é bem indicado. Na maioria das vezes, toda essa cultura machista, patriarcal, que não leva a sério as evidências científicas, mas arrasa com a gente, arrasa com a mulher, desacredita a mulher, coloca a mulher numa posição de opressão, oprime, maltrata. Essa cultura toda fala que a gente não serve para amamentar, que a gente não serve para parir, que a gente não serve para cuidar dos nossos filhos, que a gente não consegue criar os nossos filhos da forma que deveria ser. Então a gente precisa de chupeta, a gente precisa de mamadeira, a gente precisa de fórmula e a gente precisa de muitos médicos e muitos remédios. E nada disso faz sentido pra mim. Nada disso. Agora eu sei que o metabolismo do Dom é esse, que ele nunca vai ser um bebê gordo, gordinho, gorduchinho, como eu acho fofo e lindo, mas ele é saudável, ele é super saudável.
Então, eu precisava de alguém lá no início para dizer para mim algumas coisas, e mesmo quando as pessoas diziam, eu não acreditava, eu precisava que essa porta se abrisse de dentro para fora, não adiantava ela vir de fora para dentro. Todo dia eu penso no que eu devia ter feito, não devia ter feito, mas enfim, né? O importante é que eu tô aqui agora e que o Dom tá sendo amamentado, que eu espero amamentá-lo até o dia que ele quiser. Eu quero ele colado em mim, no TT, o dia inteiro, o dia que ele quiser, até o dia que ele quiser, porque foi muito duro. Foi muito duro, eu sofri muito. Então, se eu puder dizer alguma coisa para as mulheres, para quem está distante, para quem acabou de ter seu filho, que a gente precisa ler muito, a gente precisa estudar muito e a gente precisa de uma consultoria de amamentação atualizada. Porque algumas coisas que eu ouvi, até mesmo de médico lá no início, hoje eu sei que era completamente desatualizado. Me deram um remédio para tomar, para aumentar a produção de leite, que está escrito na bula que não pode tomar amamentando. E a gente, fragilizada, acaba acreditando, acaba não contestando. Né? Então, duas coisas que eu acho muito importantes. A gente, ninguém melhor que a gente sabe sentir o que o filho da gente precisa. E a gente precisa acreditar nisso. Precisa acreditar de verdade. Bom, enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, né? E pra terminar, eu queria falar que o Dom tá ótimo, maravilhoso, lindíssimo, fofíssimo, muito forte, muito brincalhão. Uma criança super adorável, assim, risonha, que todo mundo acha uma fofura. E eu tenho só a agradecer as meninas, porque elas me ajudaram a ter o Dom da forma mais respeitosa possível, da forma mais bonita possível. E aí, um pouquinho depois entrou nas nossas vidas essa lindeza que é a Tati, que ajudou a gente a estar aqui hoje firmes e fortes. E seguindo no leite materno, que vale ouro, que é uma preciosidade. E graças a essas meninas e graças à minha persistência de mãe, de mulher, o Dom tá aí. Lindo, perfeito. Obrigada.